Em João 20 tem um detalhe tão simples, mas que está diretamente ligado à nossa expectativa naquilo que Jesus vai fazer. João 27 diz que depois que entraram no túmulo vazio, Simão Pedro, que vinha logo atrás, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte e separado das faixas de linho. Você pode, só para ficar mais dinâmico, você pode declarar comigo, diga: o véu que cobria Jesus, a face de Jesus, estava dobrado. Irmão, segundo a tradição hebraica, olha que poderoso isso. Quando o Senhor estava sentado à mesa e o servo preparava a mesa, ele saía para que o Senhor pudesse se servir de forma muito particular. O servo, ele preparava e ele saía de cena. Então quando ele voltava, se o lenço tivesse embolado, era um sinal de que o mestre tinha terminado. Então depois que ele terminava de comer, ele limpava as mãos, ele limpava a boca, ele limpava a barba, ele embolava o lenço, ele jogava em cima da mesa. Então quando o servo chegava, se o lenço estava embolado, significava: eu terminei. Mas segundo a tradição hebraica, se aquele senhor precisasse sair e retornar, ele dobrava o lenço. Então quando ele saía da mesa e o servo chegava na mesa, ele via que o lenço estava dobrado, significava: eu voltarei. Então quando os discípulos entram no túmulo, parte dos véus estão embolados, mas o véu que cobria a face de Jesus estava dobrado. E esse símbolo nada mais é do que a garantia de que Jesus vai voltar para nos buscar. Eu voltarei. Pastor, o que você está falando é tão óbvio. O óbvio, se não é dito, não é óbvio. A base da fé cristã precisa ser relembrada, e relembrada, e relembrada, e relembrada, porque esse é o motivo pelo qual a gente está aqui hoje. Você está comigo? Diga amém. A sexta-feira marca a crucificação. Um dia em que o sol se recusou a brilhar, o dia em que o dia se tornou noite, as pedras se partiram, mortos ressuscitaram, voltaram para a cidade. O dia em que toda a criação assistiu à morte da própria vida. Irmão, o dia em que a vida morreu. Eu sei que parece paradoxal, mas esse é o escândalo da graça. Sexta-feira marca o dia em que a vida morreu. E logo depois vem o sábado, sábado de silêncio absoluto. Mas a boa notícia é que Sunday is coming. Domingo é o domingo que marca a ressurreição. E é sobre essas três dinâmicas que eu quero pregar nessa manhã. Você está comigo? A primeira dinâmica fala a respeito da crucificação. E a primeira chave que eu quero compartilhar com você sobre as bases da fé cristã é que a cruz é o lugar onde houve o milagre da substituição. Colossenses, me ajuda ali por favor, pai. Só levar para tomar um arzinho, por favor. Colossenses 1:21 diz: antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos de Deus por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Jesus, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Colossenses 2:13 diz: Ele nos perdoou todas as transgressões, e Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele as removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez de todos eles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Irmão, a Bíblia está dizendo que Jesus não só pagou a dívida, como fez desse momento um espetáculo diante de toda a potestade e principado, diante de todo o inferno. Então todas as vezes que o inferno olhar para você e tentar cobrar você uma dívida do teu passado, você precisa lembrar que ela já foi paga. Já foi pago. Se tentarem lembrar do André de 20 anos atrás, coisas que eu fiz há 20 anos atrás, irmão, desculpa, você está falando de um tempo que não existe mais. As coisas velhas ficaram para trás, e em Jesus tudo se fez novo, novas realidades, um novo tempo. Agora, como que o novo de Deus se estabelece? O novo de Deus só se manifesta quando o velho morre. Não existe novo sem que haja a morte do velho. E esse é um ponto sensível, principalmente no momento que a gente está vivendo da igreja.
Ouve isso com atenção e guarda isso em nome de Jesus. Você que está online de qualquer lugar do mundo, somos 5.500 famílias, 24 países conectados. Irmão, o milagre do Evangelho fala a respeito de Deus estabelecendo o novo a partir do despojar do velho. Deus não vai construir sobre coisas antigas, Deus quer estabelecer coisas novas. E é por isso que a nova aliança se manifesta a partir da cruz, porque quando morre quem você se tornou, pode então nascer quem Deus sempre quis que você fosse. Então quando morre quem o André era, os pensamentos que o André tinha, as vontades que o André tinha, os desejos que o André tinha, então existe agora uma página em branco para que Deus possa estabelecer quem Ele sempre quis que o André fosse. O milagre da graça não é a gente pecar sem temor, porque sabe que vai ser perdoado. O milagre da graça é a gente viver como se o pecado nunca tivesse existido. A graça nos colocou de volta de um lugar que a gente nunca deveria ter saído. Irmão, olha para mim. Tem muita gente que ainda não entendeu o poder da restauração a partir da graça, porque não sabia o que foi perdido através do pecado. Você só vai entender e celebrar tudo que foi restaurado em Jesus quando você entender tudo que foi removido no pecado. No jardim, o homem tinha livre acesso a Deus, o homem tinha relacionamento, intimidade, o homem tinha provisão. Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas pode ser novo para alguém. A primeira vez que o homem sente fome, já havia todo tipo de fruto que você imaginar. Deus estabelece o fruto antes do homem sentir pela primeira vez a fome. Então Deus estabelece a provisão antes da necessidade chegar. Deus estabelece o ambiente antes da criação chegar. Deus estabelece todas essas coisas. E a gente precisa entender que a dinâmica que a graça restaurou é a mesma dinâmica que havia no jardim. Nós já fomos supridos antes da necessidade de bater a porta. Nós somos protegidos, guardados. Nós somos, irmão, empoderados por Deus, autoridade no nome dEle para governar sobre a criação. Multipliquem-se e subjuguem toda a terra. O problema é que tem muita gente que quer viver na nova aliança, mas ainda quer se mover de acordo com a antiga. Não é pela força do seu braço, não é pelo seu suor. Pastor, mas a Bíblia diz que depois que o homem pecou, essa é a nova dinâmica. Pois é, mas a Bíblia também diz que em Jesus foram restauradas todas as coisas que pelo pecado foram retiradas de nós. A Bíblia diz que aqueles que Deus ama, Ele dá enquanto dorme. Que a riqueza que Ele tem para nós não acrescenta dores. Que a paz que Ele tem para nós, Ele não dá como o mundo dá. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. O que a graça fez foi restabelecer para nós as dinâmicas que a gente tinha desde o jardim. Não havia medo no jardim. Não havia morte no jardim. Não havia calendário limitando a criação no jardim. Então eu quero liberar isso sobre você em nome de Jesus. Para você que está em Cristo Jesus, o peso da morte, do medo, da falta, da miséria, essa mentalidade não é a mentalidade de Cristo. Essa é uma mentalidade do mundo. Não é para esse tipo de história que Deus te chamou para construir. Irmão, Deus não se alegra quando vê você preocupado, porque toda preocupação é uma expressão de dúvida se Deus vai fazer. A paz que excede todo entendimento é uma certeza de que certamente Deus vai fazer amanhã aquilo que Ele fez até hoje. Nada vai faltar, Deus vai me guardar, Deus vai me esconder debaixo das suas asas. Assim como o sangue do Cordeiro lavava os umbrais das portas no passado, e o anjo da morte, por mais que estivesse passeando do lado de fora, não pudesse entrar, assim somos nós, guardados em Deus, escondidos em Deus. Os nossos inimigos nos procurarão, mas não nos encontrarão. Correrão atrás de nós, mas não nos alcançarão. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro presente na hora da angústia. Irmão, a mesma proteção que o homem experimentou no jardim, Deus quer liberar sobre nós a partir de Jesus. Você está comigo? Diga amém. Eu sei, parece óbvio, mas por não entender isso, a gente tem enfrentado tanta ansiedade, medo e angústia e preocupação. Pastor, será que vai acontecer? Não, irmão, se você está em Jesus, cada promessa já aconteceu. Será que vai se cumprir? Irmão, se você está em Jesus, as suas promessas já se cumpriram. Isso não é positivismo, pastor. Não, irmão, isso é coerência. Olha para mim, é porque tem tanto coach pregando algo travestido de evangelho, e tem tanto evangélico pregando algo que na verdade no fundo é coach, que está difícil da gente entender
o que é só otimismo daquilo que é fé. Otimismo e fé podem até parecer de forma externa, mas não tem nada a ver na sua base. A base que sustenta o otimismo é a emoção. Você está animado, então você tem uma firme expectativa, você está otimista de que algo vai dar certo, mas a fé não é pautada em emoção. A fé é pautada naquilo que a gente crê. Nós não nos movemos mais por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Então entende isso, irmão, guarda isso em nome de Jesus. Pastor, isso não é otimismo, não, isso é coerência. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. A palavra de Deus diz que Ele nos deu autoridade para ligar e desligar na terra e nos céus. A palavra de Deus nos garante que nós não somos mais escravos, mas agora filhos. A palavra de... Deus nos garante que nós reinaremos em vida. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui.
que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Just carved in pixel clones. Feels so wrong, but feels so right. In the haze of darkest nights, journeys through the endless bleed. In this life, and we are free. Ooh, we dance into daylights, shadows of forgotten nights. We chase our endless heights, the neon dreams we glide. Fading footprints in the snow, hollow voices faint and slow. Disconnected hearts we own, futures carved in pixel clones. Lights flicker, ghostly glow, rain-slaps pavement. Echoes in the alleys, mystery haunts dreams. Voices whisper secrets, wind carries scars. Hollow hearts beating in the cold, dark streets. Blindfold tight, grasp for sense, feeling lost. Walls closing in, trapped, no way out here. Faint lullabies, clash broken promises. Weight of sorrow pulling downwards in despair. Can you hear me calling from the void? Heartbeats synchronized like clockwork shattered. Phantom echoes bouncing back into the black. Haunted melodies, no escape from the track. Valeu!